Irmãos, bom dia mais uma vez. Se entretanto alguém chegou que não tive a oportunidade de cumprimentar, quero cumprimentar e saudar com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Também vos quero transmitir um abraço diretamente do Brasil, do nosso pastor Sabino. Envio um abraço a toda a congregação e de coração apertado, não só porque tem cá a família, mas também por estar ausente da nossa comunhão. Mas pela graça de Deus tudo tem corrido bem no Brasil, irmãos. E tudo tem corrido bem no Brasil e eu gostava, antes de irmos à mensagem, trazer esta palavra à igreja, porque a igreja tem orado. É importante uma igreja orar, irmãos. Eu sei que nós temos a nossa rede social no Facebook, o nosso grupo fechado, página de oração, e eu sei que os irmãos oram e é uma ferramenta ótima para que os motivos cheguem a todas as pessoas de uma forma rápida e a igreja se una em oração, mas as redes sociais não substituem a comunhão, porque senão hoje poderíamos estar todos em casa e eu vinha aqui sozinho pregar e os irmãos ouviam de casa. Digo isto porque, meus queridos, quero-vos exortar à sexta-feira colocarem na vossa agenda, no vosso calendário, a reunião de oração. Os milagres que a nossa comunidade tem presenciado, os milagres que têm acontecido no nosso meio, as respostas às orações que nós fazemos, elas são feitas ali na reunião de oração à sexta-feira. É muito importante orarmos. Orarmos para continuarmos a buscar a direção do Senhor para a nossa comunidade. Orarmos para continuarmos a saber que Deus é soberano, que Deus ouve as orações e não podemos viver sem esta comunhão com Ele. Sem esta necessidade de estarmos também em comunidade, uns com os outros, a orarmos. Então eu deixo este encorajamento. Sexta-feira, 8 da noite, estamos aqui reunidos a ler as Escrituras, a estudar a Palavra, mas sobretudo unidos em oração. Eu queria fazer este encorajamento e deixar este encorajamento também à Igreja. Irmãos, vamos à Palavra? Sim? Vamos abrir então Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Igreja, o nosso tema este ano é uma igreja intencional. A história que hoje nós vamos ler transmite essa intencionalidade. Transmite a intencionalidade de 4 amigos. E não só transmite intencionalidade, como também compromisso pelo serviço. Compromisso por sermos intencionais no serviço uns com os outros. Os irmãos já abriram em Marcos capítulo 2? Sim? Vamos ler então, os irmãos podem acompanhar, a partir do versículo 1. E diz assim então a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, mesmo diante à porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns irmãos trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de se aproximar deles por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixando a maca em que o paralítico estava deitado, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns escribas que pensavam no coração: por que é que este homem fala desta maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no seu íntimo e perguntou-lhes: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou
e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, não fechem as vossas Bíblias, porque nós vamos ao texto várias vezes. E vamos começar por esta expressão que Jesus utiliza alguns dias depois. Alguns dias depois do quê? Alguns dias depois de Jesus ter sido batizado, alguns dias depois de Jesus ter ido ao deserto e ter sofrido tentação, alguns dias depois de Jesus ter curado a sogra de Pedro, alguns dias depois de Jesus ter expulsado os demónios de um endemoniado, alguns dias depois de Jesus ter realizado vários milagres. A fama de Jesus começa a ser notória. Não por a verdadeira missão que ele vinha trazer, mas Jesus começa a ser conhecido pelos milagres que realizava. Multidões ouviam falar que Jesus estava presente num determinado local e iam a correr atrás de Jesus. De tal forma que Jesus já não tinha descanso. E antes do capítulo 2 que nós lemos, quando começámos a falar, nós lemos que Jesus ele tem que se apartar para um lugar de intimidade com o Pai. Não só para descansar, mas para em oração estar com o Pai. Também para não estar devolto daquelas multidões, porque qualquer casa, qualquer praça, qualquer local onde Jesus estivesse, as pessoas e as multidões afluíam ali. Queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. Mas, sobretudo, queriam experimentar do poder que Jesus tinha. E acontece que Jesus tem que se apartar. Mas, como nós lemos, alguns dias depois, Jesus volta outra vez a Cafarnaum, cidade que ficava situada nas margens do mar da Galileia, a zona onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério. Jesus volta a Cafarnaum. Jesus, como nós acabámos de ler, ele está numa casa. Nós não sabemos que casa é esta, possivelmente é a casa de Pedro e da sua família. Pedro vivia em Cafarnaum, Jesus vivia em Nazaré, e esta talvez fosse a casa de Pedro, mas as Escrituras não nos dizem. Mas Pedro está numa casa. E nós lemos que o facto de Jesus estar naquela casa chega ao conhecimento das multidões, das pessoas. E Marcos nos relata que a lotação ficou esgotada naquela casa. Aliás, mais que esgotada. A casa estava tão cheia, tão cheia, tão cheia, que as pessoas que queriam entrar e já não podiam, não se foram embora. Ficaram do lado de fora da casa, possivelmente com as portas e com as janelas abertas, para ouvir aquilo que Jesus ensinava. Conforme nos diz o versículo 2. As multidões estavam à volta daquela casa. Mas é muito importante ver que estas multidões seguiam Jesus por vários motivos. Naquela multidão estavam pessoas, certamente, com necessidades físicas, que procuravam cura em Jesus. Naquelas multidões estavam pessoas que tinham esperança da chegada do Messias, tinham a esperança de que o reino de Deus era chegado, que seguiam o João Batista, que tinham ouvido João Batista dizer: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele ouvi. Certamente haviam pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, que olhavam para Jesus e reconheciam que ele poderia ser o verdadeiro Messias, o Rei prometido de Deus que os salvaria. Mas certamente que no meio da multidão, conforme nós lemos, haviam pessoas que estavam lá apenas para ouvi-lo, tirar notas e a seguir criticá-lo. Havia uns que faziam isso. Havia uns que só o queriam ouvir para o apanhar em algum falso ensino ou alguma heresia. Mas certamente haviam muitos que o queriam ouvir na esperança que a mensagem que Jesus lhes pregava trouxesse um novo ânimo aos seus corações, trouxesse uma bênção especial para a sua vida. Irmãos, Marcos nos relata que a casa estava cheia. Tão cheia que muitos dos necessitados ficaram do lado de fora. Tão cheia que este amigo paralítico não consegue se aproximar de Jesus. Tão cheia que estes 4 amigos, quando decidem carregar o seu amigo,
porque sabiam que o seu amigo precisava de Jesus, que o seu amigo precisava do poder que Jesus tinha e tem, decidiram começar a carregá-lo. E eu acho que eles pagaram um preço por causa disso. O primeiro preço foi eles chegarem lá e não haver mais lugares para se sentar. Eles atrasaram-se porque tiveram que carregar o amigo. A Escritura nos diz que eles, quando chegam, a multidão era tão grande que havia pessoas que estavam lá de fora. Então havia necessitados que estavam certamente do lado de fora. Irmãos, todos nós somos necessitados. Mas ainda existe muitos necessitados na nossa cidade que estão do lado de fora. No versículo 3 nós lemos que então chegaram os homens trazendo o paralítico, carregado por 4 deles. Estes amigos decidiram ser, irmãos, intencionais para com o seu amigo paralítico. Estes amigos eram aqueles que olhavam para o seu amigo, viam a sua necessidade e não assobiavam para o lado. Eram pessoas que olhavam para o próximo, viam a sua necessidade, compadeciam da sua necessidade e faziam tudo o que era possível para suprir a necessidade do seu amigo. E eles foram intencionais, irmãos. Eles foram tão intencionais que eles se encheram de um sentido de compromisso. Nós hoje vamos levar o nosso amigo até Jesus Cristo. Irmãos, eles sabiam que aquela casa estava aquele que tinha poder para curar o seu amigo. Jesus de Nazaré, o novo profeta de Deus, que tinha uma nova mensagem, que já tínhamos dado provas que tinha poder para curar. E se já tinha curado o endemoniado, se já tinha curado a sogra de Pedro, iria curar certamente alguém que fosse paralítico. Então aqueles irmãos hoje, aqueles 4 nossos irmãos hoje, agarraram no paralítico, aqueles amigos encheram-se de intencionalidade e levaram o amigo até Jesus. Irmãos, quando nós nos enchemos do compromisso de levar alguém até Jesus, quando nós nos enchemos de compaixão, olhamos para alguém, vemos a sua necessidade e percebemos que essa pessoa tem necessidade de Jesus na sua vida, uma coisa vai acontecer. Barreiras. Mas o que é que nós fazemos com as barreiras que aparecem? Irmãos, nós lemos que aqueles amigos carregaram Jesus até à porta daquela casa. Aliás, eles nem conseguiram chegar até à porta porque nos diz o texto que quando eles decidem começar a caminhar, eles viram aquela multidão que eles nem se conseguiram aproximar com o seu amigo. Eles não conseguiram. Mas eles pagaram um preço de chegar tarde. Eles certamente queriam ouvir Jesus, eles certamente também queriam estar próximo, mas eles sabiam que a necessidade que eles tinham era inferior à necessidade que o seu amigo tinha. A necessidade do seu amigo era maior. Então eles decidiram ir. Eles decidiram carregá-lo até Jesus. Eles decidiram pagar o preço de carregar alguém e de não poder estar perto de Jesus, à primeira vista. Irmãos, eles, diante das dificuldades, como nós vemos no texto, eles não voltaram para trás. Eles podiam ter voltado para trás. Bom, a casa está cheia, Jesus está inacessível, vamos voltar amanhã, vamos voltar no outro dia. Mas não foi isso que eles fizeram. Não foi isso que eles fizeram. Às vezes, irmãos, para nós levarmos alguém até Jesus, vai exigir de nós um grande esforço. Se calhar vamos ter que nos levantar mais cedo, passar por a casa dessa pessoa e dar-lhe boleia para trazê-lo até à igreja. Um exemplo. Às vezes vamos ter que deixar de
de ter tanto tempo disponível e tanto tempo do nosso lazer para ir passar tempo com alguém que tem dúvidas acerca da sua fé e que precisa de ajuda para encontrar Jesus. Às vezes vamos ter que, certamente muitas vezes vamos ter que deixar de consumir tantas coisas que consumimos, tantas coisas que nos tiram o tempo, para investirmos o nosso tempo, para que sobre do nosso tempo para a vida de outros que precisam de Jesus. Outras vezes vamos ter que fazer como estes amigos, carregar, literalmente. Não que vamos trazer alguém arrastado até Jesus, não, ninguém vem arrastado até Jesus. Jesus é manso. Vinde a mim todos os estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não quer que ninguém venha obrigado até à sua presença. Mas pelos vistos, este homem vinha na maca, mas vinha com a sua própria vontade, porque sabia que tinha uma necessidade. Às vezes, irmãos, vamos ter que suportar, não numa maca, mas vamos ter que suportar em oração os nossos amigos. Às vezes vamos ter que orar muito, muito, muito por uma pessoa, ajoelharmos, intercedermos por essa pessoa, antes de abrirmos a nossa boca e de lhe falarmos do amor de Jesus. Mas no versículo 4 nós lemos que aqueles amigos, impedidos de se aproximarem de Jesus por causa da multidão, o que é que eles fizeram? Removeram a parte da cobertura da casa e abriram uma passagem no teto, acima do lugar onde Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Irmãos, eles podiam ter voltado atrás. Irmãos, eles podiam ter continuado de fora, à espera que Jesus acabasse de ensinar, e quando a multidão se fosse embora, então eles poderiam ter acesso com o seu amigo até Jesus. Eles poderiam ter feito isso. Mas nós lemos que aqueles amigos tiveram uma ideia. Uma ideia. Irmãos, quem é que de nós se lembrava desta ideia? Não conseguimos ir pela porta? Então vamos fazer um buraco no teto. Vamos fazer um buraco no telhado. Eu estou a imaginar os 4 amigos a conversarem uns com os outros. Olha, nós não conseguimos nos aproximar de Jesus, como é que nós vamos fazer? E houve um que disse assim, vamos embora. Houve outro que disse assim, não, vamos ficar à espera. Jesus acaba de ensinar. E houve um que certamente disse assim, não, a gente vai aproveitar umas escadas que estão aqui na casa, porque aquelas casas eram assim construídas, tinham uma casa que dava acesso ao telhado. Olha, nós vamos subir com ele pelas escadas, vamos o carregar. Como o teto é feito com ripas, era género de ripas e de palha, com barro que era amolecido, os tetos eram assim, era fácil de abrir e de ter acesso ao interior das casas. Olha, nós vamos subir com ele ao teto, nós vamos abrir um buraco e vamos colocar o nosso amigo mesmo ali onde Jesus está. A Escritura não nos diz, e eu também não quero dizer nada que a Escritura não diz, mas houve alguém que teve esta ideia e os outros disseram, bora, vamos fazer isso. Afinal de contas, nós viemos trazer o nosso amigo até Jesus. Por isso, não existe barreira nenhuma que nos vá impedir de fazer isso. Vamos subir ao telhado. Vamos subir ao telhado. Irmãos, já alguma vez tiveram alguma deste tipo de ideias do vamos subir ao telhado? O que é que isto significa? Vamos fazer aquilo que nos é possível. Não vamos ficar derrotados à primeira. Não vamos desistir de levar alguém que é alvo da nossa compaixão, que nós sentimos e sabemos que tem uma necessidade que só Cristo pode satisfazer. Não vamos desistir à primeira. Vamos subir ao telhado. Se for preciso. Já algum de vocês fez isso? Irmãos, acusem-se que nós, em dezembro, tivemos um problema de uma infiltração ali naquele telhado e estava a pingar água. Podem se rir à vontade.
Estava a pingar água ali no nosso telhado. E o nosso querido irmão Vítor quer saber quem é que fez um buraco na nossa placa do telhado. Vou falar a sério, nós temos um problema de infiltração no telhado. Mas não foi ninguém, pois não? Ninguém se acusa, pois não? Irmãos, nós aprendemos uma lição. Aprendemos que quando assumimos o compromisso de carregar alguém até Jesus Cristo, as dificuldades vão aparecer. Aprendemos a lição que estes amigos nos ensinam, que juntos será mais fácil ultrapassar as dificuldades. Juntos carregamos alguém até ao telhado. Juntos, como igreja, como corpo. Não precisamos, irmãos, de carregar ninguém sozinho. Não precisamos de orar pela salvação de um amigo, de um familiar, sozinhos. Não precisamos. Temos de ter os nossos parceiros de oração, os nossos irmãos. Temos as nossas reuniões como igreja. Partilhar. Pedir ajuda. Para podermos carregar como igreja, como corpo, alguém que precisa de vir até Jesus Cristo. Irmãos, no versículo 5, nós lemos que Jesus, ao ver isto, olhou para o paralítico, olhou para a fé daqueles amigos e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Era chegada a hora, irmãos, de Jesus mostrar aquilo pelo qual tinha vindo. Era chegada a hora de Jesus mostrar àquela multidão que ele não era apenas um profeta ou um santo curandeiro. Era chegada a hora de Jesus mostrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Era chegada a hora de Jesus mostrar aos escribas, às multidões, a todos aqueles que ali estavam, que só Ele tem poder para perdoar pecados. Só Ele. Antes de curar o corpo, Jesus cura a alma deste homem. Antes de ir ao encontro das necessidades físicas, Jesus vai ao encontro da nossa maior necessidade, a necessidade espiritual. Antes de Jesus nos curar, e Ele tem poder para fazer isso, Jesus certamente nos pode perdoar, porque só Ele se entregou na cruz, por amor de nós. Irmãos, o perdão é o maior milagre realizado por Jesus. O perdão é o maior milagre realizado por Jesus. Foi para isso que Ele veio. Ele veio para dar a sua vida. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir ao ponto de entregar a sua vida. Ele veio para servir ao ponto de se humilhar, de se entregar à morte e morte de cruz. Ele veio e Ele desceu da sua glória com a sua principal missão: perdoar os nossos pecados, derramar o seu precioso sangue pelos pecados da humanidade. Às vezes o pecado paralisa-nos mais do que um problema físico. Quantos paralíticos do pecado nós conhecemos? Quantas pessoas estão paralíticas à nossa volta, cruzam-se connosco durante a semana por causa do pecado e ainda vivem? Quantos não conseguem vir sozinhos até Jesus, porque o pecado que os amarra é tão forte e é tão grande que eles ficaram paralíticos? Irmãos, Jesus não só mostra ao perdoar pecados que é Deus, mas Jesus mostra de outra forma também que Ele é Deus. No versículo 8,
Mas Jesus percebeu em seu espírito o que eles pensavam e perguntou-lhes: por que pensais assim, desse modo, no vosso coração? Jesus não é só aquele que perdoa pecados. Jesus é aquele que conhece o nosso coração. Jesus conhece o teu coração aqui esta manhã. Jesus conhecia o coração daqueles escribas e sabia que eles estavam a... O que é que diz a Escritura? Eles estavam a criticar Jesus. Eles estavam a arrazoar nos seus corações. Eles estavam a dizer: mas quem é este que está a perdoar pecados? Este homem está a blasfemar. Só Deus pode perdoar pecados. Pois bem, Jesus está a dizer àqueles homens que Ele é Deus. Paralítico, perdoados estão os teus pecados. Os escribas eram aqueles que nós falámos há bocado, que faziam parte da multidão que queriam ouvir Jesus. Mas para o apanhar em falso. E a oportunidade tinha aparecido. Quem é que este homem que está a perdoar pecados? Os escribas logo disseram que ele não era ninguém. Certamente que eles estavam a fazer um relatório, irmãos, para a seguir apresentar no Sinédrio. Olha, anda aí um novo profeta, que para além de curar, e eu nem sei com que poder é que ele faz isto, se vem de Deus ou não, anda para aí alguém a dizer que tem poder para perdoar pecados. Temos que ir investigar. E os escribas estavam lá com esse coração. Não porque queriam receber de Jesus perdão, não porque queriam receber de Jesus, não para que Jesus fosse ao encontro de alguma necessidade que eles tivessem, mas eles apenas foram, naquele dia, ter com Jesus, ouvir o que Jesus ensinava, para o criticar. Para o criticar. Mas é surpreendente aquilo que Jesus faz. Jesus lhes diz: o que é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer, irmão? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Pergunto, igreja. O que é mais fácil? O mais fácil, na perspectiva daqueles homens, era dizer: perdoados estão os teus pecados. Porquê? Porque não é algo que seja visível. O mais difícil seria dizer: levanta-te e anda. Porque os olhos da incredulidade só veem um milagre se o conseguirem ver mesmo com os olhos apenas, estes olhos que nós temos. Agora, o verdadeiro milagre estava para acontecer. Aquilo que na verdade seria mais difícil, aquilo que custaria a vida de Jesus Cristo na cruz, e isso era o mais difícil, foi o que aconteceu primeiro. Mas naquela incredulidade daqueles homens, o mais fácil era dizer: perdoados estão os teus pecados. E o que é que Jesus faz? Jesus faz e diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Olha, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. O milagre da cura do paralítico é apenas um afirmar, um atestar, um certificar das primeiras palavras que Jesus disse. Aquele homem levantou-se e andou na autoridade do mesmo Jesus que antes lhe perdoou o que ele precisava e que não conseguiria. Aquele homem se levantou na autoridade do Jesus que lhe perdoou os pecados. Aquilo que não é visto aos olhos do homem, mas é aquilo que interessa para Deus. É o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida, na tua vida, meu querido irmão, é perdoar os teus pecados. Mas é aquilo que o mundo não vai ver. É aquilo que o mundo não vai ver.
Irmãos, nós lemos que aquele homem, no fim do capítulo 2, aquele homem, depois de se levantar, ele pega na sua maca, ele sai à vista de todos. Todos olham para ele, todos o veem, todos ficam maravilhados e todos dão glória a Deus. Glória a Deus. O propósito de Jesus fazer os milagres era a glória de Deus. Deus recebe a glória e todos diziam uns para os outros: nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Irmãos, eu creio que este homem saiu daquela casa tão agradecido aos seus amigos, tão grato. Ele entrou carregado por 4 e ele saiu pelo seu próprio pé, com os seus pecados perdoados, com o seu maior problema resolvido. Estes 4 amigos foram intencionais em mostrar a sua fé, a sua confiança que Jesus podia resolver o problema do seu amigo. E eles foram com fé. Eles fizeram um buraco no telhado, eles tiveram um compromisso de carregar o seu amigo, eles colocaram o seu amigo de frente de Jesus, irmãos, e eles viram que o seu amigo, para além de ter saído a andar, tinha saído com a maior dádiva de todas. A maior dádiva que Jesus Cristo nos pode dar e nos pode dizer, que é: perdoados estão os teus pecados. Irmãos, é muito interessante ver o compromisso que estes amigos tiveram com o seu amigo. Um compromisso de intencionalidade de levar alguém até Jesus. Mas no tempo que nos resta hoje, eu gostava que nós pensássemos mais um pouco. Nós lemos no versículo 12 que o amigo sai, vai-se embora, todos dão glórias a Deus, as multidões ficam ainda mais a acreditar que Jesus não tem só poder para fazer milagres, mas para perdoar pecados. E parece que a história acaba aqui. Será que a história acaba aqui, irmãos? Será que a história acaba aqui? Os irmãos nunca pensaram numa pergunta que eu hoje gostaria de fazer. Quem é que arranjou o telhado? Quem é que consertou o telhado? As Escrituras não nos dizem. Calma. Não quero trazer nenhuma nova revelação. A revelação está fechada já há muito tempo. Desde o século I. Os irmãos nunca pensaram. Quem é que ficou com o compromisso de serviço de arranjar o telhado? Quem? Boa perspectiva. As Escrituras não nos dizem, irmãos, mas as Escrituras nos dão pistas. Vamos olhar para as pistas? Depois de toda aquela emoção, depois dos cânticos, depois do ensino, depois dos milagres, depois do regozijo de darem glórias a Deus, irmãos, quem consertou o telhado? A Bíblia não nos diz, mas certamente nos diz quem não consertou. Quem não consertou o telhado. Irmãos, os vários espectadores que estavam ali apenas na multidão, que decidiram ver o que é que se passava ali naquela casa que tinha tanta gente, aqueles que são apenas e só espectadores, esses não ficaram para consertar o telhado, certamente. Eles não estavam envolvidos no ministério com Cristo.
E o que lhes fez aproximar daquela casa certamente foi a curiosidade de ver a multidão. Eles foram atraídos pela multidão, mas não foram atraídos por Cristo. Quem de certeza não consertou também o telhado, meus queridos, foram os escribas. Duvido. As Escrituras nos ensinam que eles eram homens que não trabalhavam e a única coisa que faziam era darem de um lado para o outro com um espírito crítico. Conhecem pessoas assim? Está tudo mal feito para elas. Só andam de um lado para o outro a ver o que é que está mal feito. São pessoas que não querem edificar o reino de Deus, mas o seu próprio. Em terceiro lugar, sabem quem é que também de certeza que não consertou o telhado? Gosto muito desta expressão. O clube do abençoa-me. O clube do abençoa-me não deve ter ficado para consertar o telhado. Estas pessoas são aquelas que estão no meio da multidão, mas a única coisa que procuram é emoção, é bênção. Mas seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir a Jesus, isso é outra coisa. São aqueles que seguiam Jesus por causa dos milagres, mas só pensavam em si mesmo, nas suas necessidades. Não conseguiram trazer ninguém até Jesus. Em quarto, irmãos, os que estavam ali na multidão e não deixaram passar os 4 amigos com o paralítico. Também não creio que estes tivessem ficado para consertar o telhado. Pessoas que olham para a necessidade de alguém e nem dão um espaço para aquela pessoa passar. Pessoas que não se enchem de compaixão quando olham para alguém na sua necessidade e continuam de costas voltadas. Bom, eu cheguei primeiro, por isso não podem passar. Certamente que estes também não ficaram a consertar o telhado. Mas fica a pergunta então, quem consertou o telhado? Irmãos, olhando para as Escrituras e de uma forma humilde, eu creio que quem consertou o telhado foram pessoas que estão comprometidas em servir o próximo e em servir Jesus. Quem consertou o telhado certamente foram pessoas que seguem a Jesus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. As pessoas que ficaram, ou a pessoa que ficou a consertar o telhado, foi certamente alguém que seguia Jesus verdadeiramente. Alguém intencional no serviço para com quem não tem Jesus, mas alguém intencional no serviço para com o próximo, para com os outros. Alguém que sabe certamente que na caminhada com Jesus, primeiro vem a cruz, só depois vem a coroa. Quem consertou o telhado era alguém que amava tanto a Jesus, que sabia que nenhum trabalho ou nenhuma obra é irrelevante no reino de Deus. Irmãos, igreja, aprendemos tantas coisas nesta história. Aprendemos sobretudo que temos que pagar um preço quando queremos ser uma igreja que quer carregar aqueles que não conhecem Jesus e que precisam de Jesus até Jesus. Se queremos ser esta igreja intencional no serviço, no compromisso, na compaixão e no amor por aqueles que precisam de Jesus, precisamos de estar unidos para carregá-los até Jesus. Mas precisamos também de ser a igreja que está unida a consertar os telhados. Que fica unida. Que não quer só apenas receber bênção, mas que pensa nos outros. Pensa naquilo que há para fazer. E que sabe que aquilo que há para fazer, seja à vista de todos ou de alguns, uma simples tarefa de
consertar o telhado, é algo precioso para Jesus. É algo precioso no reino de Deus. Aprendemos, irmãos, que existem na obra de Deus muitos telhados a serem consertados. Muitos telhados que estão abertos e precisam que a igreja esteja unida para os consertar. Precisamos de ser uma igreja de pessoas com compromisso no amor ao próximo e no serviço à igreja. Eu quero terminar, meus queridos, hoje, que todos nós pudéssemos orar para sermos pessoas intencionalmente comprometidas com o Evangelho. Para sermos pessoas iguais a estes amigos que carregaram o paralítico. E para sermos pessoas, igreja, unidos. Igual àqueles que ficaram, certamente. Não sabemos quem, mas os que ficaram. Para consertar os telhados da obra de Deus. Precisamos de estar assim unidos como igreja. Ninguém é mais importante que ninguém no reino de Deus. Todos somos importantes para Deus, todos somos indispensáveis. É esta igreja que queremos ser durante 2020 e que queremos que o Senhor nos abençoe por muitos mais anos. Amém? Amém?